Olá, pessoal. Nós vamos iniciar agora uma aula sobre fundamentos legais no Programa de Desenvolvimento de Gestores Escolares no Estado de Minas Gerais. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos assistem. Nós vamos passar durante essa aula por alguns princípios jurídicos, alguns termos que a gente considera que serão importantes para o gestor escolar analisar alguns atos administrativos, ser comunicado de algumas movimentações de servidores durante a sua atuação como um diretor escolar. Meu nome é Frederico Martins, eu sou graduado em Direito e formado em Administração Pública pela Fundação João Pinheiro. Nosso primeiro tópico na nossa aula, nós vamos falar sobre um pouco da carreira no serviço público e falar sobre o vínculo jurídico que liga a pessoa ao Estado, o servidor público ao seu empregador, o Estado de Minas Gerais. O servidor público do Estado de Minas Gerais e em todo o Brasil, ele é regido em sua relação jurídica com o seu empregador, com o Estado, através de um contrato que é denominado estatuto. Todas as carreiras no Estado, tanto na União, como no Estado, como nos municípios, possuem leis que regem todas as relações, os direitos, deveres, as obrigações, as prerrogativas dos servidores públicos. E essas leis recebem a denominação de estatutos. Com a nomeação, então, os servidores ingressam em uma relação jurídica previamente definida, a qual se submetem com a posse. Não há possibilidade de qualquer modificação das normas vigentes por meio do contrato, ainda que com a concordância da administração e do servidor. Esse ponto é importante porque ele destaca que, mesmo que um chefe direto ou alguém que é um gestor queira alterar alguma parte, alguma cláusula desse estatuto do servidor, ele não poderá. Nem a administração pública, nem o gestor, nem o próprio servidor podem alterar essa relação jurídica, porque ela é fruto de uma lei. E somente as assembleias legislativas, as câmaras de vereadores, podem alterar uma lei. A Di Pietro, que é uma estudiosa do direito administrativo, ela nos fala: sua relação jurídica dos servidores públicos estatutários é disciplinada por diplomas legais específicos, onde estão previstas todas as regras que incidem sobre essa relação jurídica, direitos, deveres dos servidores e do Estado para com esse servidor. Elas são modificáveis unilateralmente, desde que respeitados os direitos já adquiridos. Quais são as duas informações importantes? Que elas podem ser modificadas unilateralmente, ou seja, o próprio Estado pode a qualquer momento, através das assembleias legislativas, alterar o Estatuto dos Servidores. E não há necessidade de anuência, de concordância do servidor para que esse vínculo seja alterado. Então, diferente de um senso comum em uma relação trabalhista normal, a exemplo da CLT, em que pode haver uma discussão individual do empregado, do contratado, com o seu contratante, com o seu empregador, para discutir cláusulas, alterar alguma situação, no caso dos servidores isso não é possível, porque as relações são modificáveis unilateralmente pelo Estado. E a outra informação é que, apesar de poder sofrerem modificações, os estatutos devem, sempre que modificados, respeitarem o conceito jurídico de direito adquirido. Pode passar. Direito adquirido é uma expressão que no direito é usada para falar sobre coisas que já constituem o patrimônio do servidor público. Um exemplo muito claro de direito adquirido ocorre quando há uma modificação nas leis que regem a aposentadoria de um servidor público, mas na data daquela modificação, ele já reunia todos os requisitos
para se aposentar. Ou seja, mesmo que a lei modifique a situação da aposentadoria dos servidores, reduzindo o valor da aposentadoria, aumentando os anos de contribuição necessários para se aposentar, se na data daquela modificação o servidor já reunia todos os requisitos, ele possui direito adquirido a se aposentar. E, portanto, mesmo que o vínculo seja mudado, mesmo que o estatuto seja unilateralmente alterado pelo Estado, ele não sofrerá os impactos dessa modificação. Importante destacar que o direito adquirido se difere da mera expectativa de direitos. No momento em que um servidor ingressa para o Estado, o Estatuto traz no seu bojo diversos mecanismos que constituem expectativas aos servidores. Um exemplo é em Minas Gerais. Servidores que ingressaram no Estado de Minas antes de 2003, eles fazem jus ao quinquênio. Todos os quinquênios realizados e adquiridos pelo servidor antes da modificação que extinguiu os quinquênios eram direitos adquiridos. No momento em que o Estado decidiu extinguir os quinquênios, a princípio, os servidores possuíam apenas expectativa de fazer novos quinquênios. Eles não tinham isso como um direito adquirido, eles só tinham direito adquirido aos quinquênios que eles já possuíam e não aos quinquênios que eles ainda iriam auferir. A Assembleia de Minas, no momento da modificação, decidiu manter para os servidores que ingressaram antes de 2003 o direito de continuar perfazendo quinquênios, mas eles não seriam obrigados a seguir essa recomendação, porque os quinquênios ainda não auferidos constituíam mera expectativa de direito. Existem basicamente três grandes grupos de servidores que são abarcados pelos estatutos. Os servidores que, no momento, exercem alguma função em confiança ou cargo em comissão, os servidores estatutários com vínculo permanente, que são geralmente concursados, e os servidores temporários. Todos esses que estão submetidos aos estatutos devem observar todas as competências executórias de seu cargo. As leis que criam estatutos costumam ser organizadas para reger essas três formas de atuação no Estado, com cargos em comissão ou função de confiança, com servidores efetivos e com servidores temporários. Mas todos esses possuem todos os seus direitos, deveres, todo o escopo de sua atuação, todo o seu vínculo jurídico estabelecido por esses estatutos. Exemplos de estatutos de servidores em Minas Gerais podem ser dados como, por exemplo, a Lei 869 de 1952, que trata do Estatuto do Servidor Civil no Estado de Minas Gerais. Uma outra lei que traz um estatuto, e aí no caso para uma carreira específica, para uma forma específica de servidores, é o Estatuto do Magistério, a Lei 7.109 de 1977. Ela traz em seu bojo todos os direitos, deveres, prerrogativas, tudo que rege o vínculo jurídico das pessoas na carreira do magistério. Outra lei que também traz algumas formas de vínculo é a Lei 15.463, de 2005, que trata de atividades da educação superior no Estado de Minas Gerais. E apenas uma curiosidade, né? Lá em 1892, já havia em Minas Gerais a Lei 41, que
organizou a instrução pública do Estado de Minas Gerais. E assim como ela continha diversas instruções sobre como seria a entrada, a contratação, a captação de talentos para atuar no magistério em Minas Gerais, ela é considerada por algumas pessoas como o proto-estatuto, como o germen do Estatuto do Magistério em Minas Gerais. Entrando agora numa segunda parte da nossa aula, nós vamos continuar falando de fundamentos legais, mas agora fazendo uma diferenciação entre os servidores que têm o vínculo permanente e os servidores que têm um vínculo temporário. Via de regra, as previsões constitucionais são de que o servidor público tem um vínculo permanente. Ele prestará um concurso e, com isso, ele se tornará um membro do serviço público. Todavia, em algumas situações, o Estado poderá se ver em face de uma necessidade de estabelecer um vínculo que será temporário. Os servidores temporários, então, são contratados por um prazo determinado para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público. Isso está previsto na nossa Constituição, no artigo 37, inciso 9. Eles exercem uma função sem estarem vinculados a um cargo ou emprego público, ou seja, o vínculo deles não é um vínculo permanente. Em relação aos servidores temporários, nos termos, então, do artigo 37, inciso 9, para que se considere válida a contratação temporária, o Supremo Tribunal Federal, em face de uma atuação, uma decisão, impôs que os casos excepcionais devem ser previstos em lei, ou seja, não pode haver a decisão de que um caso é excepcional naquele momento. Ele precisa estar previsto em lei aquela excepcionalidade. O prazo da contratação precisa ser pré-determinado. A contratação deve ser temporária, ela não pode ser uma contratação permanente. E o interesse público deve reger essa excepcionalidade, sendo vedada para serviços ordinários, para serviços permanentes. Um exemplo que ocorreu em todo o mundo e aqui no Brasil, regido por esse tipo de atuação, foi a pandemia do Covid-19. Naquela situação, foi necessário aumentar temporariamente o corpo de servidores públicos na área da saúde. Contudo, como tratava-se de uma pandemia e havia-se a expectativa de que em algum momento ela retrocederia, isso não justificaria a criação de um cargo permanente na saúde. Logo, foram realizadas contratações temporárias de servidores, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, para compor temporariamente o corpo de servidores públicos no Estado. As características, então, dos servidores temporários são que o próprio contrato deve trazer o prazo da contratação, a função deve ser temporária, sendo vedada a contratação para exercício de funções permanentes, e deve-se tratar de uma excepcionalidade. Por exemplo, a contratação em caso de calamidade pública, surtos endêmicos ou recenseamento. No caso do censo que tivemos ao longo de 2022, foi necessário aumentar o corpo de servidores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, para realizar o esforço nacional de concretizar o censo. Porém, uma vez encerradas as atividades do recenseamento do Brasil, não haveria necessidade de manter aquelas pessoas como servidores. Por isso, surge uma necessidade excepcional para a contratação temporária de alguns servidores. Em Minas Gerais, importa destacar que a Lei Estadual 23.750, de 2020, atualizou as normas para a contratação de servidores temporários. Então, ela estabeleceu todo o funcionamento das contratações de excepcional interesse público.
Prosseguindo um pouco em nossa disciplina, falaremos agora do concurso público. Via de regra, todo servidor público ingressa no serviço público através de um concurso. A nossa Constituição, no seu artigo 37, o artigo 37 ele é conhecido dos servidores, principalmente porque no seu caput, na parte principal do artigo, ele traz os princípios da administração pública. Mas, além da sua parte principal, do caput do artigo, os seus incisos trazem diversas normas de funcionamento do serviço público. E o inciso 2º, ele vai falar justamente que a investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público, seja de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declaradas em lei de livre nomeação. Importa destacar, então, que em todo cargo ou emprego público, o concurso é a regra e os concursos devem ser por provas ou provas e títulos, o que, por exclusão, nos diz que não pode haver um concurso somente de títulos. Ele pode ser de provas ou provas de títulos, mas não pode ser um concurso somente de títulos. Já no inciso 3º do artigo 37, ele vai nos dizer que o prazo de validade de um concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Quem decide se esse prazo será de 1 ano ou de 2 anos, ele pode ser de até 2 anos, será o edital. Decidido o prazo de validade, se ele será de 1 ano, se ele será de 1 ano e meio ou se ele será de 2 anos, que é o prazo máximo, ele poderá ser prorrogado por uma única vez. A prorrogação fica a critério da administração, inexistindo previsão expressa de direito a essa prorrogação, ou seja, em que pese a Constituição permitir que um concurso seja prorrogado, a prorrogação não constitui direito dos concursandos, das pessoas que estão participando daquele certame. O inciso 4º do mesmo artigo 37, ele vai nos dizer: durante prazo improrrogável previsto no edital de convocação para o concurso, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. O que é importante dessa afirmação da Constituição? Ela vai nos dizer que, a princípio, pela via do texto direto da Constituição, não existe direito líquido e certo à posse, à nomeação, pela aprovação num concurso público. Ela só vai determinar, a Constituição, no seu próprio texto, no seu próprio bojo, só vai determinar que, estando aprovada em um concurso, aquela pessoa tem prioridade sobre qualquer outra contratação. Mas a Constituição em si, o texto constitucional, não nos traz o direito líquido e certo à nomeação. Durante muito tempo, a jurisprudência adotou predominantemente o entendimento de que não há direito adquirido à nomeação de candidato aprovado em concurso público. Esse entendimento, contudo, vem sendo relativizado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. Ao longo dos últimos anos, esse entendimento de que não há um direito líquido e certo à nomeação, ele vem evoluindo. Existem decisões, tanto nos tribunais de justiça dos estados, como no STJ, como até mesmo no STF, que vão alterar esse entendimento sobre o direito à nomeação do aprovado. Mas é importante destacar que ele não é um direito constitucional, ele é um direito fruto de interpretação dos juízes e ministros. A de Pietro, ela diz que, se o poder público realiza um concurso, que é um procedimento oneroso, é porque necessita de pessoal para preenchimento dos cargos e vagos. Logo, não teria sentido
e contrariaria o princípio da razoabilidade o poder público deixar de nomear candidatos aprovados em consonância com o edital. Então, o que a doutrinadora nos diz é: não faria sentido o Estado realizar um concurso, publicar um edital, mobilizar pessoas da sociedade civil, muitas vezes contratar uma fundação para gerir aquele concurso e, ao final, não fazer a nomeação de ninguém, não convocar os aprovados naquele concurso para se tornarem servidores públicos. Então, esse tipo de entendimento vem tomando força no direito brasileiro nos últimos anos, mas ele propõe que as pessoas, se fizeram um concurso, acabariam sendo necessárias à administração pública e logo necessitariam ser nomeadas, mas não houve alteração constitucional relativa a isso. O que houve foi a publicação de uma súmula no Supremo Tribunal Federal que diz que, dentro do prazo de validade de um concurso, o candidato tem direito à nomeação quando o seu cargo for preenchido sem observância da classificação. Essa é a súmula vinculante que existe no STF. Todas as demais não tratam de uma decisão vinculante. Depende-se da interpretação da Justiça. Falando agora sobre o acúmulo de cargos públicos, importa destacar que na nossa Constituição houve uma preocupação dos legisladores de que a mesma pessoa não exercesse 2 cargos públicos. A maior parte dos cargos públicos de servidores efetivos é considerada de dedicação exclusiva. A pessoa não pode ocupar 2 cargos públicos ao mesmo momento, mesmo que em entes diferentes da federação. Então, eu não posso ser servidor em 2 cargos no Estado, mas, a princípio, eu não posso também ser servidor em um cargo no Estado e um cargo no município, ou um cargo na União e um cargo no Estado. No inciso 16 do artigo 37, a Constituição é clara. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso 9º, sendo possível apenas a acumulação de 2 cargos de professor, de 1 cargo de professor com outro cargo ou técnico ou científico e de 2 cargos ou empregos privativos a profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Essas, a princípio, são as únicas formas permitidas pela nossa Constituição em que um servidor poderá exercer 2 cargos públicos ao mesmo momento. Um servidor que tem um cargo público no magistério, ele pode ter outro cargo público no magistério, acumulando, inclusive em entes diferentes, um no Estado, um na União, um no município, um em outro município vizinho, desde que sejam compatíveis. E profissionais que sejam técnicos ou científicos nas carreiras dos estados, municípios e da União também poderão ter mais 1 cargo de professor. Quando a gente lê a Constituição, geralmente surge uma dúvida, mas o que seriam então cargos técnicos e o que seriam cargos científicos? Pois bem, no âmbito de Minas Gerais, o decreto 45.841 de 2011, ele vai nos dizer que será considerado cargo científico aquele para cujo exercício é exigido de seu titular a formação em nível superior, e será considerado um cargo técnico aquele que o exercício exige nível médio com habilitação profissional técnica. Exemplos que podemos dar de cargos científicos são médicos, advogados públicos, engenheiros, especialistas em políticas públicas e o exemplo de cargo técnico seriam, por exemplo, técnicos em enfermagem, que têm um nível de ensino médio, mas precisam de uma habilitação específica para o exercício daquela profissão.
Por fim, em relação ao acúmulo de cargos públicos, o artigo 38, inciso 3º, ele também admite a possibilidade do acúmulo de um cargo de vereador. Na maior parte das câmaras municipais espalhadas pelo Brasil, é possível que um servidor público concursado consiga compatibilizar o exercício dessa função com ser um vereador naquele município. E aí, nesse caso, a própria Constituição vai nos dizer que o vereador pode continuar no exercício do seu cargo público, emprego ou função, havendo compatibilidade de horários, hipótese em que, já que acumula legalmente os cargos públicos, ele receberá as vantagens correspondentes à sua condição de servidor e o seu vencimento como vereador. Finalizando a nossa aula, nós vamos apresentar alguns termos que são comuns de serem inseridos em atos do serviço público, que vão desde a posse até a vacância, ou seja, desde o início do vínculo daquela pessoa com o serviço público até o término desse vínculo, até a finalização daquele vínculo. E esses termos são importantes para que o gestor escolar os conheça ao tratar desses assuntos, ao receber alguma informação, ao ler algum ato administrativo relativo a servidores da escola em que ele é o diretor. Então, é importante que esses termos sejam de conhecimento dos gestores. Os primeiros termos que a gente apresenta são provimento e investidura. O provimento é ato legal do poder público que designa para ocupar cargo, emprego ou função uma pessoa física que preencha requisitos legais. O provimento pode ser originário ou derivado. O provimento geralmente é fruto, então, do concurso, porque se a pessoa física deve preencher requisitos legais e o principal requisito legal é estar aprovado em um concurso de provas ou de provas e títulos, após a aprovação no concurso, surge o provimento. O Estado declara que há interesse público em iniciar um vínculo com aquela pessoa física. Logo após, surge a investidura. A investidura é o ato do servidor, da pessoa física. Ela passa a estar investida no exercício do cargo, emprego ou função, abrangendo a posse e o início do exercício de suas atividades. Então, enquanto o provimento constitui um ato do poder público, a investidura constitui ato do servidor. O primeiro sendo uma condição para que haja o segundo. Logo após o provimento, a pessoa física é chamada, é convocada para, em querendo, tomar posse do cargo a que tem direito. O segundo termo que a gente apresenta são as diferenças entre promoção e progressão. Enquanto a progressão costuma ser a passagem de um servidor para padrões imediatamente superiores dentro de uma mesma classe ou categoria de sua carreira, a promoção ela necessariamente envolve a mudança de classe ou categoria para uma superior na carreira funcional. Via de regra, as progressões ocorrem com o tempo observando níveis naquela mesma sede de ocupação, sede de complexidade de funções, enquanto as promoções alocam aquele servidor em um novo cargo. Existe o provimento a um cargo superior. E, havendo essa promoção, espera-se que o nível de complexidade, as responsabilidades mudem. Por isso, a progressão ocorre na mesma classe, já a promoção muda a pessoa de nível na carreira. Juridicamente, o Tribunal de Minas, ele já se posicionou e ele diz que existe uma diferença entre promoção e progressão na carreira. Então, para a Justiça Mineira,
Promoção é a forma de provimento pelo qual o servidor passa para o cargo de maior grau de responsabilidade, com mais complexidade de atribuições dentro de sua carreira, e constitui uma forma de ascender, não se confundindo com a progressão. A promoção, então, depende de normas e critérios a serem definidos pelos estatutos, não havendo ilegalidade nessa determinação, estando de igual forma vinculada à existência de vagas, pois constitui uma forma de provimento. Então, como a gente disse anteriormente, se o provimento é a alocação de uma pessoa em um cargo, quando ela progride, ela não muda de cargo, mas quando ela é promovida, ela será alocada em um novo cargo. Por isso, trata-se de uma forma de provimento. Os próximos conceitos que nós trabalharemos aqui dizem respeito à disponibilidade e aproveitamento. A disponibilidade é a garantia de inatividade remunerada assegurada a servidor estável em caso de ser extinto ou declarado a desnecessidade daquele cargo. Atentar que, pela redação do parágrafo 3º do artigo 31 da Constituição, alterado com a emenda constitucional número 19, a disponibilidade dar-se-á com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Então, o servidor em disponibilidade não receberá 100% do vencimento do seu cargo, mas apenas um vencimento proporcional. Já o aproveitamento ocorre quando há o reingresso no serviço público de funcionário em disponibilidade, quando haja cargo vago de natureza e vencimento compatíveis com o anteriormente ocupado. Isso ocorre quando o servidor estava ocupando um cargo, esse cargo foi declarado desnecessário para a administração pública, logo ele foi colocado em disponibilidade, porém há na estrutura da administração outro cargo com uma complexidade semelhante, com uma natureza da função semelhante, de forma que o aproveitamento faz com que uma pessoa concursada para o primeiro cargo que deixou de existir possa ser justamente aproveitada no serviço público nesse novo cargo que guarda semelhança com o anterior. Em relação à lotação, remoção e adjunção, são termos comuns no serviço público, mas que costumam trazer alguma confusão. A lotação é a indicação numa localidade geográfica, seja de escola ou outro órgão do sistema de educação, em que um ocupante do cargo de magistério deva ter seu exercício. Então, após a posse, geralmente ocorre a lotação daquele servidor do magistério em uma escola, em um ponto geográfico. Mas esse ponto pode ser alterado ao longo da carreira e essas alterações podem ocorrer por remoção. A remoção é a determinação de deslocamento do funcionário de uma para outra localidade. E, por fim, a adjunção é um termo que vai nos dizer sobre a incumbência de exercer atribuições junto a setores ou outros órgãos e entidades diversas que possuam atribuições compatíveis com seu cargo. Muitas vezes nós ouvimos falar em cessão de servidor. O funcionário foi cedido a outro órgão. Esse é um termo que é tratado, mas nos atos jurídicos, quando eles são publicados no Diário de Minas Gerais, o termo jurídico para esse tipo de alteração é a adjunção, quando há uma alteração de setor ou de órgão de um servidor. Em relação ao afastamento e readaptação, o afastamento temporário, também chamado em alguns estatutos de autorização especial de afastamento, do exercício das respectivas atribuições, ocorre quando o servidor vai desempenhar cargos especiais ou se aperfeiçoar profissionalmente. Algumas carreiras, alguns estatutos trazem a possibilidade de que temporariamente o servidor se afaste daquela atividade para se aperfeiçoar profissionalmente, para fazer um curso de mestrado, uma pós-graduação, por exemplo. Já a readaptação ou ajustamento do servidor, por período temporário ou permanência, ocorre quando ele
retorna a atribuições compatíveis com seu estado de saúde após atestado de uma junta médica. Alguns servidores, infelizmente, ao longo de sua carreira, podem sofrer problemas de saúde que limitem o exercício de todas as atribuições previstas para aquele cargo que ele ocupa. E caberá, muitas vezes, ao gestor, depois de declarada a necessidade de readaptação pela junta médica, possibilitar que aquele servidor possa ser readaptado em uma função compatível com sua limitação. Uma das funções que o gestor escolar terá será isso, será tratar com servidores naquela escola, por exemplo, que estão em sede de readaptação da sua função e necessitam de receber orientação, de receber tarefas, de receber funções que sejam compatíveis com sua situação, mas que também sejam compatíveis com a necessidade de desenvolvimento pessoal daquele servidor. E, por fim, nós temos a vacância. A vacância é um termo jurídico que constitui ato administrativo pelo qual o servidor deixa de ocupar um cargo, emprego ou função pública. A vacância sempre vai decorrer de exoneração, demissão, aposentadoria, promoção ou falecimento. Ou seja, enquanto o provimento e a investidura, após o concurso público, iniciam a carreira do servidor, a vacância vai determinar o fim da carreira daquele servidor. Geralmente ocorre com o quê? Com a aposentadoria. Ao fim daqueles longos anos em que o servidor exerceu suas atividades, vai haver a vacância pela sua forma mais comum, que é a aposentadoria. Todavia, existem outras formas de vacância que senão a aposentadoria. Uma delas, sendo a exoneração, que é importante destacar, não é penalidade. A exoneração se dá a pedido ou de ofício da administração, neste último caso, quando se tratar de cargo em comissão ou função de confiança. No caso de cargo efetivo, quando não satisfeitas as exigências do estágio probatório ou quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido. O que acontece? A exoneração, muitas vezes, é confundida com outro instituto jurídico que constitui a demissão, mas a exoneração não é penalidade. Ela ocorre quando o servidor, a pedido, deixa a administração pública ou quando a administração pública cessa um vínculo com o servidor que ainda não era um vínculo de estabilidade. Quais são esses vínculos? São os cargos em comissão ou função de confiança, ou seja, uma pessoa que exerce um cargo em comissão ou um servidor que está em função de confiança, ele pode ser retirado daquela função a qualquer momento. E isso não constitui uma punição, porque é da natureza da função de confiança que a qualquer momento ela possa ser alterada. Da mesma forma, o servidor que não reúne os requisitos para ser aprovado em estágio probatório ainda não possuía vínculo efetivo com o Estado, vínculo permanente. Logo, se ao final do estágio probatório um gestor escolar decidir que o parecer será de que aquele aprovado no concurso não reúne requisitos necessários para adquirir o vínculo estável naquela carreira, ele será exonerado pelo Estado, mas isso não constitui uma punição, isso constitui apenas um ato administrativo. Já a demissão, essa sim, constitui penalidade. Ela decorre da prática de ilícito administrativo e tem por efeito desligar o servidor dos quadros do seu funcionalismo. A demissão sempre deve ser precedida do direito à ampla defesa e ao contraditório. Como se trata de uma punição, é necessário que seja dado àquele servidor o direito de se defender, o direito de apresentar provas, testemunhas, fatos que ele julgue que poderão impedir, ao final daquele processo administrativo disciplinar, que haja sua demissão. Todavia,
existe um mecanismo conhecido como comunicabilidade das instâncias que vai nos dizer que, quando um funcionário for condenado na esfera criminal por fato que também constitua falta administrativa, não poderá, ao final de um processo disciplinar, decidir-se de forma contrária que não pela sua demissão, uma vez que, nessa hipótese, houve uma decisão definitiva da Justiça em relação a isso. Ocorre que considera-se na doutrina jurídica que o processo penal é um dos processos mais revestidos do direito da ampla defesa e do contraditório. Logo, se ao final desse processo, que é considerado o processo que mais dá garantias, mais dá uma paridade de armas para a defesa, se ao final desse processo um funcionário, um servidor público foi condenado na esfera criminal e aquele ato, aquele crime que ele passa a ser considerado condenado também constitui uma falha, uma falta administrativa, o processo disciplinar não poderá decidir senão pela sua demissão. Já quando a sentença for pela absolvição, a sentença penal criminal for pela absolvição, haverá de se distinguir os fundamentos indicados para essa absolvição. Repercutem na esfera administrativa decisões baseadas em estar provada a inexistência do fato, em estar provado que o réu não concorreu para a infração e existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem a pessoa de pena. Então, da mesma forma como uma condenação na esfera penal certamente definirá a demissão, uma absolvição na esfera penal, quando ela se der pela consideração de que o fato inexiste ou de que claramente aquela pessoa não é a responsável por aquele fato, também necessariamente o processo disciplinar não poderá decidir pela demissão. E, finalmente, caso haja o fim do vínculo de um servidor com a administração, pode ser retomado esse vínculo. Essas situações são chamadas de reintegração ou recondução. O artigo 41 da Constituição, no seu parágrafo 2º, nos diz: invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, ele será reintegrado. E o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional. Então, caso após a demissão um servidor tenha uma sentença judicial que reveja aquele ato administrativo e que determine que ele retorne ao seu cargo público, ele será reintegrado e aquele que porventura esteja ocupando o cargo daquela pessoa será reintegrado ao seu cargo de origem, caso ele haja sido movimentado, promovido ou outra situação. Chegamos ao fim da nossa aula, agradeço a atenção dos senhores, estaremos juntos na nossa aula síncrona e caso haja alguma dúvida, não se furtem de procurar um dos professores vivenciais, alguém da coordenação ou, no momento da aula síncrona, coloquem no chat suas dúvidas, exponham suas incertezas e nos perguntem. Nós estamos aqui para ajudá-los. Muito obrigado.